morte. Só de ouvir essa palavra, o coração acelera, a mente se fecha, e um frio percorre a espinha. Por que será que um evento tão natural, tão certo quanto o nascer do sol, provoca tanto medo? Talvez porque a morte seja a única certeza da vida, e ao mesmo tempo, seu maior tabu. Enquanto alguns a evitam a todo custo, outros se perdem em angústias existenciais. Mas e se, em vez de fugirmos desse destino inevitável, pudéssemos enxergá-lo como um mestre silencioso? Uma presença que, quando compreendida, nos ensina a viver com mais intensidade, mais propósito, mais amor? A psicologia nos oferece algumas pistas. Desde Freud, que via a morte como uma força invisível moldando nosso comportamento, até Ernest Becker, autor do clássico A Negação da Morte, que propôs uma ideia provocadora. Tudo o que fazemos, do amor à busca por sucesso, seria uma tentativa inconsciente de escapar da nossa finitude. Construímos carreiras, famílias, legados, como se estivéssemos erguendo muralhas contra o inevitável. Mas será que essas muralhas realmente nos protegem? E se, em vez de negar a morte, aprendêssemos a usá-la como um farol? Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, teve essa experiência de maneira crua e direta. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele conta que mesmo nos campos de concentração, onde a morte rondava todos os dias, havia algo que fazia a diferença entre viver e sucumbir: o propósito. As pessoas que encontravam um sentido, mesmo na dor, resistiam mais. Mais do que isso, conseguiam transformar sofrimento em aprendizado. A psicologia, portanto, nos ajuda a entender o medo. Mas a filosofia oferece antídotos. Pensadores de diferentes épocas já refletiram profundamente sobre a morte. E talvez estejam justamente aí as chaves que precisamos. Epicuro, filósofo grego, dizia: a morte não é nada para nós. Quando existimos, ela não está presente. Quando ela chega, já não existimos. Em outras palavras, por que temê-la, se nunca estaremos conscientes de sua presença? Sua lição é clara e poderosa. Viva plenamente. A morte é apenas um sono sem sonhos. Montaigne, pensador renascentista, ia além. Ele sugeria que deveríamos meditar sobre a morte diariamente. Não como um exercício mórbido, mas como um lembrete. Quem aceita a finitude vive com mais coragem. Vive com menos arrependimentos. Para ele, fugir da morte é fugir da própria vida. Já Heidegger, um dos filósofos mais complexos do século XX, introduziu o conceito de ser para a morte. Para ele, saber que nosso tempo é limitado não é uma maldição, é o que dá valor à jornada. A morte, dizia ele, não é um acidente no caminho. Ela é parte da essência da nossa existência. É o que nos faz seres autênticos. Essas ideias ganham contornos ainda mais humanos e tocantes no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes. A obra propõe algo profundo, que a morte, longe de roubar o sentido da vida, é justamente o que o cria. Segundo ela, morremos todos os dias. Cada minuto que passa é uma pequena morte. Um tempo que se vai e não volta mais. E isso nos lembra de uma verdade simples, mas esquecida. O presente é o único tempo real que temos. Essa consciência nos convida a viver com mais presença, mais gentileza, mais verdade. Ana Cláudia sugere que uma relação mais saudável com a morte passa por práticas diárias de reflexão e autoconhecimento, como a meditação, o perdão e a contemplação da impermanência. Não se trata de se preparar para o fim, mas de se preparar para o agora. A morte, nesse contexto, deixa de ser o fim da linha e se torna uma conselheira, uma amiga sincera que nos mostra o que realmente importa. E se queremos levar esse aprendizado para a prática, há maneiras simples, mas poderosas, de cultivar essa consciência no dia a dia.
Uma delas é o Diário da Gratidão. Todos os dias, anotar 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática, aparentemente singela, treina o cérebro para focar no que já se tem, não no que se pode perder. A gratidão nos ancora no presente e reduz o medo do futuro. Outra prática vem do budismo, a contemplação da impermanência. Observar uma flor que murcha, uma xícara quebrada, um cabelo branco que surge. Tudo muda. E aceitar essa mudança constante nos ensina a soltar, a não se agarrar ao que não pode ser segurado. Conversar sobre a morte também é libertador. Reunir amigos para diálogos sinceros, participar de cafés filosóficos ou simplesmente trazer o tema à terapia. Falar sobre a morte é, na verdade, falar sobre a vida. É abrir espaço para escutar, refletir e se conectar com o que é verdadeiramente humano. E, por fim, um exercício simbólico e poderoso: escrever seu próprio epitáfio. Como você gostaria de ser lembrado? O que espera deixar como legado? Essa simples prática pode reorganizar prioridades, revelar se estamos vivendo de acordo com nossos valores, ou apenas seguindo o fluxo. Quando olhamos para a morte com esses olhos, ela deixa de ser um inimigo. Passa a ser uma aliada, porque no fundo, a morte não é o oposto da vida. É seu parceiro de dança. Sem ela, não haveria urgência para amar, para criar, para mudar. Sem ela, talvez não houvesse nem sentido em continuar. Viver bem, portanto, não é negar a morte. É incluí-la. É permitir que ela nos ajude a enxergar com mais clareza, a fazer as pazes com o tempo, a valorizar os encontros, a cuidar melhor de quem amamos, a reconhecer que cada manhã é um presente e cada despedida uma chance de agradecer. Se este vídeo te fez refletir, talvez seja o momento de dar um próximo passo, de transformar o medo em sabedoria, de aceitar que a finitude, por mais assustadora que pareça, é também o que ilumina o caminho, e de entender que, ao encarar a morte com coragem, a vida se torna infinitamente mais viva. E se você soubesse que tem apenas 1 ano de vida, o que mudaria na sua rotina hoje? Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para não perder futuros vídeos e de um like para nos ajudar. Até a próxima!